Sempre, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar. Mesmo com máscara, olhe para quem está do seu lado e diga assim: se prepare, irmão, que hoje o bagulho vai ser louco. Amém. Você acredita nisso, sim ou não? Você crê nisso? Erga o braço direito e diga: Senhor, eu acredito. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso, bem forte. Glórias. Oh, glória. Gente, eu nem vou perder meu tempo se apresentando e falando aquelas coisas todas que tem, quem já está acostumado sabe o que eu falo. Eu quero ir com você para a palavra de Deus. Tem um teólogo que diz que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá coragem, que mostra o caminho. E a gente vai para ela, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Daniel. Aí a galera olha lá para trás e pensa: eu não sabia que o Daniel tinha livro. É outro profeta, não é o Daniel ali não, é outro profeta do Antigo Testamento. Se você não trouxe a Bíblia, fica a dica aqui: traga a Bíblia na semana que vem, ou baixa a Bíblia no seu celular, né? Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia, até você perder a vergonha, baixa no celular, aí na hora de um momento como esse, você pega a Bíblia aí no seu celular, amém? O texto que eu quero compartilhar com vocês e quero trazer uma reflexão que Deus colocou no meu coração, então está no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 17 em diante. Um texto bastante conhecido, muito provavelmente todos nós conhecemos, que é conhecido como Daniel na cova dos leões. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel, de lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o dos seus designatários. Desse modo nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem serves com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova. Nele não se encontrava ferimento algum, porque tivera fé em Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhe os ossos. E o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre toda a terra: que a vossa paz se multiplique. Eis o decreto que eu promulgo em todo o domínio do meu reino. Todos devem tremer e temer diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Repita isso comigo: ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será jamais destruído, e seu império nunca terá fim. Ele salva e liberta,
e realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Essa é a oração que Deus tirou da boca de um rei pagão, rei Dário, rei da Babilônia. Olha só o que a vida de um servo de Deus, que vivia a palavra e que testemunhava essa experiência, fez. Mudou a vida de pessoas que não conheciam e não serviam o nosso Deus. Antes da gente refletir o texto, algumas perguntas importantíssimas a gente precisa fazer. Primeira coisa é a seguinte: por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Esse texto ele está tão presente no imaginário do povo cristão e não cristão, que quem gosta de Legião Urbana sabe que o Renato Russo compôs uma música chamada Daniel na Cova dos Leões. Mas muitos de nós, apesar de conhecermos a história, de termos visto até obras de arte, porque há inúmeras, poucos sabemos o motivo que fez Daniel ser jogado na Cova dos Leões. Mas antes da gente saber o porquê que Daniel foi jogado na Cova dos Leões, é preciso que a gente pergunte: quem é Daniel? Ou quem foi o profeta Daniel? Respondemos essa pergunta, começando o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Por favor, preste atenção, vocês vão entender onde eu vou chegar daqui a pouquinho. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Senaar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Depois o rei ordenou a Alfenês, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não deveria haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda sabedoria, conhecedores da ciência e subtis no entendimento, tendo também vigor físico necessário para servir no palácio do rei. Alfenaz lhes ensinaria a escritura e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho e da sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre estes jovens encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes babilônios ou babilônicos. Daniel se chamaria Baltazar, Ananias Sidraque, Misael Misaque e Azarias Abidnego. Ora, Daniel havia resolvido, enfim, vou parar aqui. Quem era Daniel? Daniel era um príncipe de linhagem nobre, que foi arrancado da terra de Judá e foi exilado na Babilônia, no reino pagão. E ele foi escolhido porque dentre aqueles, ele era um dos melhores. Era bonito, era forte, era inteligente. E aí a Bíblia vai trazendo para nós o que vai acontecer, onde Deus vai colocar Daniel, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio ao exílio, mesmo longe da sua casa, de Jerusalém, de Judá. Portanto, na Bíblia, longe de Deus, longe da presença de Deus. Capítulo 2 diz o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que deixou ele perturbado, que lhe tirou o sono. E ele convocou todos os magos, feiticeiros, adivinhos,
que tinham no reino da Babilônia e disseram assim: é o seguinte, eu tive um sonho que tirou a minha paz de espírito, e se vocês não descobrirem o meu sono, o sonho, não desvendarem o significado do sonho, eu vou mandar trucidar todos vocês. E aí os caras desesperados viraram para o Nabucodonosor e falaram assim: beleza, rei, mas o senhor pode pelo menos contar o sonho para a gente ver se a gente descobre o que é? E ele diz assim: vocês estão doidos, vocês estão querendo ganhar tempo, não é não? Vocês vão ter que descobrir o significado do sonho sem que eu diga qual é o sonho. E aí eles vão se justificar e falar: rei, não existe ninguém na face da terra que tem esse dom aí que o senhor está querendo, vai fazer essa façanha. E a Bíblia diz no capítulo 2 que Nabucodonosor fica doido da vida, pistola, e promulga um decreto que em tantos dias todos os magos, feiticeiros e adivinhos sejam mortos. Isso chega até o ouvido de Daniel, e Daniel diz assim: não, isso não pode acontecer. Eu vou entrar em oração e vou pedir para Deus, o Deus dos deuses, me revelar qual é o significado do sonho. Me fale o sonho e o significado do sonho, a fim de que todos sejam poupados. E o que vai acontecer? Daniel entra na presença de Deus, Daniel ora e Deus revela a ele o sonho e o significado. E a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 5. 5 não. Deixa eu ver aqui. Achei. Capítulo 2, versículo 47. A seguir, dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel, e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Esse é Daniel, o cara que foi elevado ao posto máximo de uma nação, de um reinado que não era o seu, que não comungava da sua fé, que não adorava o seu Deus. Ele se tornou a pessoa mais importante no reino, depois do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor vai morrer, vão vir outros reis, e todos os reis Daniel vai conquistar e vai continuar aonde? No topo, sendo admirado, todo mundo, o cara é demais. Entra Dário para governar a Babilônia. E aí o que vai acontecer? Alguns versículos antes, no capítulo 6, vocês vão entender onde eu vou chegar. Venham comigo, vocês vão entender onde eu vou chegar. Dário chega ao poder, e olha só o que vai acontecer. Aprove a Dário estabelecer sobre o reino 120 sátrapas. O que eram sátrapas? Governadores de províncias, de cidadelas que tinham na Babilônia, os quais se distribuíram por todo o reino, e estariam submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem os sátrapas deveriam prestar contas. Ou seja, passaram vários, e Daniel continuava com o mesmo prestígio. E aí o que vai acontecer? Como acontece sempre quando a gente está bem, quando a nossa luz brilha: inveja. Isso a fim de que o rei não fosse defraudado. Ora, Daniel distinguia-se tanto entre os ministros, porque nele havia um espírito extraordinário, o Espírito Santo, que o rei se propôs a colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os governadores se puseram a procurar um motivo de acusação contra Daniel nos negócios do Estado, mas não puderam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e nada de faltoso ou responsável se encontrava nele. E aí o que os invejosos vão fazer? Já sei o que a gente vai fazer para conseguir pegar Daniel. Nós vamos obrigar o rei a instituir uma lei. E qual lei é essa? Nenhum Deus deverá ser adorado a não ser
o Dário, o rei Dário. Dário vai promulgar a lei. E aí eles ficaram de zóio no Daniel. E pegaram Daniel fazendo o que ele fazia sempre, orando. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 11, que ele orava 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. Daniel era um homem de oração, era um homem íntegro, era um homem fiel, mas aqueles que não eram, tinham inveja dele e procuraram destruí-lo. E aí quando pegaram ele orando, chegaram no Dário e falaram: rei, é o seguinte, a gente pegou lá o seu queridinho, Daniel, desobedecendo o Senhor. Dário ainda tentou passar um pano, tentou defender Daniel, porque ele gostava demais, e por isso que a gente entende, vocês lembram quando eu li o texto, que o rei, o dia que ele jogou Daniel na cova, ele se entristeceu, ele não comeu, ele não quis mulheres, ele nem dormiu, e foi de madrugada saber se Deus tinha salvado Daniel ou não, porque ele gostava de Daniel. E aí o que vai acontecer? Por inveja, ele é jogado na cova dos leões. A cova dos leões para nós, para mim, para você, representam as dificuldades da vida, as dificuldades da nossa existência. Essa montanha russa que é a nossa vida. Ora nós estamos bem, felizes, ora nós estamos tristes, desesperados, preocupados. E Daniel estava vivendo neste lugar. Mas vejam, detalhe importante, isso que Deus colocou no meu coração enquanto eu orava. O que fez Daniel cair na cova dos leões em desgraça, diante da morte, não foi a escolha dele, porque ele era um homem fiel. E ele diz isso para Dário: eu não fiz mal algum para Deus e nem para o Senhor, eu era inocente. Ele caiu nesse buraco porque os invejosos o lançaram lá. Agora tem uma coisa, minha gente, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que Deus quer falar para você nessa noite. Se você está dentro de uma cova, se sentindo prestes a perder as forças, a esperança, na escuridão, com medo dos leões te devorarem, saiba que talvez você está nessa cova porque você se colocou nela. E é isso que nos difere de Daniel. Talvez nós estejamos lá porque isso é fruto das nossas más escolhas. Talvez você está vivendo um vazio, uma tristeza, um desespero, uma desesperança, porque você se colocou nesse lugar. Mas sabe qual que é a coisa mais maravilhosa? Você sendo inocente como Daniel ou não, mesmo sendo culpado, há um Deus disposto a enviar um anjo para te livrar. Mesmo que você mereça, mesmo que você seja culpado, Deus, porque nos ama além, mesmo com as nossas falhas, as nossas misérias, as nossas inconstâncias. Gente, como que nós somos inconstantes? Ó povo que nós somos inconstantes. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Toda hora está pedindo para Deus um sinal, toda hora está pedindo para Deus um milagre. Deus já fez centenas, e lá está a gente, na primeira dificuldade. Será que Deus me abandonou? Será que Deus me ama? Saiba, mesmo que talvez esse momento e esse lugar, essa cova que você se encontra, talvez você se colocou com as suas escolhas, porque você é um ser livre, você tem livre-arbítrio e nem Deus mexe na tua liberdade. Mesmo você tendo se colocado neste lugar, existencial ou não, existe um Deus disposto a enviar o anjo dele para calar e para fechar a boca de todos os leões que querem te devorar. De toda voz que de noite diz para você: desiste, desiste, a vida não é para você, morre, compra uma corda, se mata, porque as coisas não vão mudar. Deus vai mandar um anjo para calar a boca desse leão, porque ele não tem o poder de te devorar.
Talvez sejam as dívidas que estão prestes a te devorar, que está destruindo a sua família, mais e mais discussões com seu cônjuge, por conta do dinheiro que falta, por conta das dívidas. Deus vai mandar um anjo para calar a boca desse leão. Eu não sei qual é o leão que está querendo te devorar, e Pedro disse isso. Esse leão é o demônio. Pedro escreveu, o primeiro papa da igreja: o diabo está à nossa volta como um leão prestes a nos devorar. Deus não vai permitir. Diga para quem está do seu lado, diga assim para ele: Deus não vai permitir. Deus não permitirá. Agora, meus queridos, deixa eu ver a hora. É preciso que a gente tenha consciência de algumas coisas importantes. Algumas condições para que esse anjo venha nos visitar. A primeira condição é: você precisa ter consciência do sangue que corre nas tuas veias. O sangue que corre nas tuas veias é um sangue real. Capítulo 1, Nabucodonosor disse: eu quero os melhores, eu quero os jovens da linhagem de reis e de nobres. A Bíblia está falando de mim, está falando de você. O sangue que corre na tua veia é um sangue nobre, é um sangue real, porque você é filho do Rei dos Reis. E talvez pareça que a gente esqueceu disso, gente, de quem você é filho. A gente esqueceu da nossa dignidade. A gente esqueceu que a gente é filho do Pai, o Criador de todas as coisas, das quais nada é impossível. E aí a gente está vivendo uma vidinha medíocre, triste, desanimado, olhando para baixo, cabisbaixo, esquecendo de quem nós somos. Então, bate no teu peito e fala: eu sou. Bate no peito, meu irmão, e fala: eu sou filho do Pai, filho do Rei. O sangue que corre em mim é um sangue real. Eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, e eu viverei como tal. Você acredita nisso ou você está levando na brincadeira? Eu sei que tem gente que está rindo, não é porque está levando na brincadeira, Fábio. Não é isso, tá? Já aproveitei já para falar. Se tiver alguém que está falando brincando, é isso. É lembrar disso, ter consciência de quem eu sou, de quem você é, e parar de ficar mendigando amor, de ficar comendo pelas migalhas que são caídas por aí. Diga: eu sou filho do Rei, caramba, e eu não viverei menos do que isso. Segunda coisa que nós precisamos fazer para sair dessa situação, para sair de dentro da cova dos leões sem nenhum arranhão. A Bíblia nos diz aqui, no capítulo 1, versículo 8, quando Daniel entra no reino, ele pede para não se contaminar com as iguarias e com o vinho que era oferecido. Ele rejeita, ele não quer comer para não se contaminar. Essa é a segunda coisa. Escuta o que eu vou dizer. A gente precisa de uma vez por todas parar de nos contaminar com algumas amizades que são completamente contrárias aos princípios e à nossa fé. Nós sentamos na mesa e temos nos contaminado, comendo o que a gente não deveria comer, ouvindo o que a gente não deveria ouvir, tendo conversas que nós não deveríamos ter. Eu sei que, e é isso, gente, desculpa, eu até falei assim, eu vou ser brando, eu vou devagar, né? Eu gosto de ficar batendo, eu quero ser amoroso, mas eu preciso falar a verdade para você, porque foi um processo que eu precisei também passar, e todo mundo que está na caminhada precisou. Vai ter um momento, meu irmão, que não vai ter para onde ir, você vai ter que deixar certas amizades. Desculpa, velho. Você vai ter que, em determinado momento, parar de se contaminar, de sentar à mesa e de se alimentar com ideologias, com ideias, com pensamentos que são contrários do que você está ouvindo aqui hoje. Para de se enganar.
Desce desse muro, pelo amor de Deus. E querer ficar que nem garçom, né? Querendo equilibrar. Eu sou de Jesus, mas eu posso ter uns amigos mundanos. Eu sou de Jesus, mas de vez em quando eu posso ir numa realidade mundana. Para! É doído, eu sei, eu já passei por isso, mas para de se enganar. Para! Sabe o que a Bíblia diz? Tiago capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Toda vez que você tenta agradar os seus amigos do mundo, tem medo de falar coisas de Deus, da igreja, porque é meu amigo, eu aceito ele, eu respeito ele. Toda vez que você se preocupa com esse respeito humano, porque é engraçado, eles podem falar de tudo, eles podem ter os hábitos que forem. Quando a gente fala de Deus, a gente não pode. E aí a gente se cala? Aí você vai viver se calando? Dando passo para trás para manter uma amizade que não te fortalece em absolutamente nada? Lembre disso. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem tenta agradar o mundo se torna inimigo de Deus. Terceira coisa que a gente precisa fazer para que Deus mande um anjo para nos tirar da cova dos leões: fidelidade. Vocês lembram que eu li aqui de um monte de texto que eu li? Os invejosos falaram assim: velho, não dá para achar nada contra Daniel, porque ele é fiel. Ele é fiel ao Deus dele, ele é fiel ao rei. Não tem jeito. Fidelidade. Você sabe o que significa fidelidade? A palavra fidelidade vem da palavra latina fidelis. E significa ter compromisso, honrar a palavra, agir de acordo com aquilo que você prometeu que faria. A atitude de quem tem compromisso com aquilo que assume. Você precisa ser fiel a Deus. Eu preciso ser fiel a Ele. Ou seja, agir, ter uma atitude que está compromissada com o papel que eu assumi. Assumi aonde? No meu batismo, eu assumi no meu crisma. Eu preciso ser fiel e assumir aquilo que eu comungo. Na comunhão você recebe o Cristo, se torna um outro Cristo. O que Cristo pregava? Como Cristo vivia? Com quem Cristo vivia? E se Ele vivia com pessoas perdidas, o que Ele fazia? Mudava a vida delas. É isso que a gente não entende. Você quer andar com seus amigos do mundo? Ótimo, mas ande com eles para mudar a vida deles, para ser um instrumento, para ser luz na vida deles. Seja isso. Que você influencie a atitude deles e não o contrário. Ser fiel, pagar o preço. E sabe por quê, gente? Vocês sabem por quê? Porque Deus é um Deus ciumento. Tiago fala a mesma coisa no versículo embaixo, capítulo 4, versículo 5. O espírito que habita em vocês é um espírito ciumento. O profeta Naum também disse isso, capítulo 1, versículo 2. Deus é um Deus ciumento. Em Êxodo também vai aparecer isso em vários lugares da Bíblia. Ou seja, Deus não admite ceder o nosso tempo, ou ceder a nossa vida, a nossa alma para outras pessoas. Isso é muito sério. É tão sério que... Sabe como que a Bíblia chama a infidelidade cristã? Quando a gente vive uma vida contrária do que a gente aprende no grupo, na missa, na Bíblia. Adultério espiritual. Toda vez que você age ao contrário daquilo que você sabe que deveria fazer, você está cometendo um adultério espiritual. E onde que aparece essa terminologia? Livro do profeta Oséias. Vamos entender o livro do profeta Oséias. Olha só que loucura. Deus chamou Oséias e falou assim: profeta Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Se case com uma prostituta e tenha filhos com ela. A Bíblia diz que Oséias se apaixona pela mulher.
Ele tem um filho, acha que ela vai mudar, mas ela volta a trair ele constantemente, e aquilo acaba com a vida dele, traz uma tristeza, porque ela continua sendo uma adúltera. E aí Deus diz assim: sabe por que, Oséias, eu fiz você passar por essa experiência? Porque é assim que eu me sinto. Eu, Deus, me sinto assim. Toda vez que eu dou o meu amor, que eu dou a minha misericórdia, e os meus filhos me traem com outros deuses, com outras ideologias, é assim que eu me sinto, como você, traído. Toda vez que você não é fiel a Deus, aos princípios dele, você comete um adultério espiritual. Nós precisamos ser fiéis, se nós quisermos sair dessa situação, sermos fiéis. Eu estou quase terminando. Quarto, capítulo 6, versículo 23, ele diz para Dário: eu não fiz mal algum, eu não merecia isso, porque eu não fiz mal algum. E Paulo, séculos depois, vai escrever o quê? O salário do pecado é a morte. Mas ele não pecou, ele não errou, ele não falhou. A gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos lutar, fazer o máximo para que a gente não cometa um mal. E o que é cometer um mal? Para que a gente não peque. Se tem uma coisa que a gente precisa rezar, e que os santos rezavam e pediam, é: Senhor, que eu tenha nojo do pecado, que eu tenha nojo de pecar, raiva do pecado. São João Paulo II escreveu: aos olhos da fé, não existe mal maior do que o pecado. Porque o pecado destrói a nossa relação com Deus, destrói a relação com o próximo. Se tem algo que a gente precisa orar todos os dias, quando a gente acordar, é: Senhor, dai-me a graça para que eu não peque hoje, para que eu não cometa nenhum mal. Essa precisa ser a nossa oração, porque os santos diziam: é o pecado que pode nos tirar da felicidade eterna. Você já parou para pensar nisso, cara? Você perder a vida eterna por conta de um vício, de um pecado. Isso que a gente precisa pedir. O nosso objetivo nessa terra é lutar contra o pecado, ter raiva contra o pecado, não querer pecar, e quando pecar a gente tem que chorar, a gente tem que se sentir mal, e a gente tem que dizer: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais isso para mim. Porque talvez a condição que você está foram os seus pecados, os seus erros. Mas de novo, há um Deus disposto a te perdoar, um Deus misericordioso. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Penúltimo ponto: se nós quisermos sair desse lugar, dessa cova, eu preciso servir a Deus com constância. Isso foi o que os sátrapas também falaram. Ou melhor, Dário falou para ele: você serve a Deus com constância. Eu tenho certeza que Deus vai te salvar, porque você serve a Deus com constância. Nós precisamos ser constantes. Escute, jovens, esse grupo precisa ser constante. Os grupos aqui em Cafelândia começam com uma empolgação gigantesca, e aí vai esfriando e as pessoas vão ficando pelo caminho. Você precisa ser constante nesse grupo. Você precisa ser constante na leitura da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você leu a palavra? Você precisa ser constante na oração pessoal. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto, trancou a tua porta, se ajoelhou e orou? Desligou o celular, esqueceu de rede social? Qual foi a última vez? Isso é pedido bíblico. Ou melhor, mandamento bíblico, orientação bíblica de Jesus. Jesus, como que nós devemos orar? Jesus falou: entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora ao Pai que está no silencioso. E o Pai que está no silencioso vai te ouvir e vai te atender. Qual foi a última vez que você orou? Ou quanto que você tem sido constante na tua oração? Ora na segunda e só vai orar um mês depois. Constante na Eucaristia. Lembre-se, nós temos por obrigação, eu não tinha pensado nisso, veio no meu coração agora. É nossa obrigação a Santa Missa do final de semana, do domingo. Escute o que eu estou te dizendo. E na quinta-feira não substitui. Faltou na missa de domingo, você cometeu um pecado, você tem que se confessar. Agora eu fico pensando às vezes, olha só. Nós professamos que a Eucaristia é o corpo, sangue e alma e divindade de Jesus, certo? Amém? Jesus está na Eucaristia, não é simbólico, não é faz de conta, você acreditando ou não, Jesus está na Eucaristia. E aí como é que a gente fica sem ir na missa? Um dia o padre contou pra gente, não falou quem era, numa reunião do CPP e tal. Ele falou assim:
Vocês acreditam que tem ministro da Eucaristia que só vem na missa no dia que ele serve? Ministro da Eucaristia, que diz lá para as pessoas, o corpo de Cristo que fica um mês sem vir na igreja. Ora, gente, se Jesus está lá e Ele está, quem é que em sã consciência vai deixar de receber a Eucaristia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Está na praia, meu irmão, tem igreja na praia, vai à missa. Está viajando, procura. Porque tem gente também que tem isso, está viajando e, tô na viagem. Aí fica 15 dias viajando, 2 semanas sem missa, meu Deus. A gente precisa ser constante, gente. Constância, constância, servir a Deus com constância, buscar a Deus com constância. E por último, Daniel era um homem de oração, era um homem de adoração. A Bíblia diz, e a gente ouviu, que ele orava de joelhos, virado para Jerusalém, 3 vezes por dia. Daniel era um homem consumido em oração, em adoração, porque ele sabia o poder da oração e da adoração. A oração e a adoração é o lugar onde nós aumentamos o amor que nós temos por Ele. Se eu digo que eu amo, e Santa Teresinha dizia isso. Olha a definição de Santa Teresinha para oração e a definição que o catecismo usa quando fala sobre oração. A oração é o impulso do coração que ama a Deus. Vou repetir. A oração é o impulso do coração que ama a Deus. Quer medir o seu amor por Deus? Meça a sua oração. A quantidade que você reza é o tamanho do amor que você tem por Ele. Não adianta dizer Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não adianta. Se você não reza, se você não adora, pode colar isso no teu carro. Grande coisa. Quer medir o seu amor por Ele? Meça o tempo que você passa em oração. Quer medir o tempo que você está orando? Faça como um grande homem de Deus, que quando morreu um santo, descobriram que ele tinha calos nos joelhos de tanto que ele se colocava em oração. Tem calo no seu joelho? Infelizmente no meu ainda não há. Saiba, existe um Deus, um Pai que te ama, que quer te arrancar da cova dos leões, que quer fechar a boca do leão, mas você precisa fazer a sua parte. E nada disso do que você ouviu fará sentido se você não fizer uma experiência real, genuína e verdadeira com esse amor. Eu sou professor de filosofia. Os meus alunos às vezes perguntam assim para mim no ensino médio: professor, como é que você é professor de filosofia, não é maconheiro, não é ateu e ainda é da igreja e prega? Que professor de filosofia e de sociologia não é tudo doido, maconheiro, ateu, marxista, comunista, socialista, blá, 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 blá? E por que você não é? Por que você acredita em Deus? E eu digo assim, porque o Deus que eu acredito está além da questão racional. Eu fiz uma experiência com Ele. Uma experiência de amor. Na minha juventude, lá com os meus 12 anos, 14 anos, quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 36. O que me mantém na caminhada há tanto tempo, há mais de 20 anos? Essa experiência real e verdadeira que eu fiz lá atrás, e que é renovada a cada ano, nos trancos e barrancos, porque eu sou um pecador. O maior pecador aqui nessa igreja hoje, nessa capela, sou eu. É a misericórdia. Mas eu fiz uma experiência real, e o Papa Bento XVI disse isso na primeira encíclica que ele escreveu: Deus caritas est, Deus é amor. Logo no comecinho, no prólogo, ele diz assim: Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa viva. Se você não faz experiência com essa pessoa viva, meu irmão, você vai permanecer nessa cova, e é provável que os leões te devorem. Agora, se você não quer que nada disso aconteça, eu quero te convidar hoje, nessa noite, para que você se entregue a este Deus, a esse Deus que te ama, a esse Deus que me ama, para que juntos nós possamos fazer uma experiência de amor. Deus é simples, simples.
a gente não precisa de muita coisa, a gente usa todas essas coisas aqui, mas Deus é mais simples do que isso. Eu tenho que ficar 3 horas rezando, 5 horas para Deus me visitar. Não, tudo que você precisa é de um coração aberto, de uma oração sincera. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. A se afastar um pouquinho de quem está do seu lado. Eu quero convidar você para que você se sinta livre nesta noite.